E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os colaterais do uso de esteroides, os colaterais estéticos, os colaterais de perda de função, os colaterais de intoxicação. Só dar uma pincelada por cima para poder tirar a dúvida de quem está pensando em se aventurar, para saber o real risco do que é se meter nesse meio. Que a primeira coisa que eu posso dizer é um estilo de vida que não é que seja difícil, é que é um estilo de vida trabalhoso. Você vai ter que adaptar muita coisa da tua rotina para poder aderir a isso. Então, indo logo para o título do vídeo, vamos começar pelos colaterais estéticos ali. Os principais colaterais estéticos a gente tem queda de cabelo, ginecomastia e atrofia testicular. Esses são os principais, são os mais notáveis. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre queda de cabelo. Queda de cabelo, se você tem genética para calvície, isso é, olha para o teu pai, olha para os teus avós. Se você tem genética para calvície, você já vai ter lá com uns 17, 18 anos, você já vai ter entrada no cabelo. Com 20, 25, tu já está começando a ficar calvo, cabelo ficando ralo, e não tem o que fazer. Ou você vai implantar, ou você vai ficar refém de medicamentos como finasterida, minoxidil, que só vão empurrar o problema com a barriga. E assim, são medicamentos fortes. Finasterida, por exemplo, o uso crônico dele pode causar queda de libido, causar disfunção erétil, esse tipo de coisa. Então, assim, a solução para calvície é transplante de cabelo. Ou melhor, implante de cabelo. Eu não conheço outra forma, eu não conheço outro método que seja igualmente eficaz. Todos os outros métodos são paliativos e temporários. E com colaterais, às vezes, muito piores do que a própria calvície. Então, ginecomastia. Ginecomastia, eu falei acho que no último ou no penúltimo vídeo. Simplesmente vai ficar ali um carocinho que ele vai desenvolver, ele vai ficar ao redor do teu mamilo. A ginecomastia por estradiol, que é mais visível no caso. E assim, se ela é uma ginecomastia recente, é tranquilo de reverter. Na maioria das vezes ali você consegue reverter 90% até 100% em menos de um ano. Se é uma ginecomastia que já é fibrosada, já é antiga, já é da tua adolescência, não tem o que fazer. Vai ter que cair na faca. Vai ter que operar. Conversa ali com um médico, vê qual vai ser a melhor abordagem. E assim eu nunca fiz cirurgia de ginecomastia, mas eu já assisti algumas, eu já acompanhei o pós-cirúrgico. A cirurgia em si ela é simples, o custo dela é um pouco elevado, se tu fizer particular, sem plano de saúde, mas dá para fazer pelo SUS também. E o pós-cirúrgico dela é relativamente tranquilo. Você não vai ficar com nenhuma sequela permanente. Dependendo do grau de ginecomastia, você pode ficar com aquele mamilo que é um pouco para dentro, que parece que ele tá murcho. Isso tranquilo. É melhor ter um mamilo um pouquinho para dentro do que ter aquela bola de golfe, aquele limão ali no peito. Atrofia testicular. A atrofia testicular ele vai ser por causa de outro colateral, que é a perda de função, que vai ser a inibição do HPT, que vai parar de sinalizar LH e FSH para o testículo. Nesse caso, o testículo ele não vai receber sinalização de nada. Ele não vai receber sinalização para produzir espermatozoide, ele não vai receber sinalização para poder secretar testosterona. E quando você tem um órgão que não tem função, não está fazendo nada, não tem nenhuma outra parte do corpo comunicando com ele, ele vai atrofiar. Essa atrofia pode ser muito intensa, do tipo, teu testículo fica do tamanho de um grão de amendoim, ou pode ser uma atrofia leve, moderada, que fica ali do tamanho de uma azeitona, um pouquinho maior. Assim, o que isso indica? Isso indica que você tem um órgão atrofiado. Quanto mais tempo ele permanece atrofiado, mais tempo provavelmente vai precisar para desatrofiar, que faz parte da TPC, da terapia pós-ciclo. Vou fazer um vídeo sobre isso depois.
que quando você faz a TPC e você reverte esse quadro de atrofia, você consegue reiniciar o eixo mais rápido. Então vamos lá para a inibição do eixo HPT, que já é um colateral de perda de função. Você não vai secretar testosterona, você não vai ter nenhuma função natural do testículo, exceto ali sinalizar para ereção. Uma coisa interessante também, a quantidade de sêmen, volume ejaculado, reduz, por quê? Uns 20% do volume vem do testículo, o restante ele vem todo da próstata. Deve ter algum urologista com conteúdo mais aprofundado sobre isso, porque quando eu estudei por cima, não cheguei a fundo nesse sentido. Aí a gente tem a espermatogênese, que também é um colateral ali da inibição do eixo HPT. Espermatogênese vai dizer o quê? Você não vai produzir espermatozoides. Isso significa que é 100% de certeza que você não vai produzir. Isso quer dizer que você vai ficar infértil? Talvez durante o uso. Isso quer dizer que você vai ficar infértil mesmo depois que você sair dos esteroides? Talvez. Não é nem um pouco comum você ficar estéril, você ficar permanentemente estéril por causa dos esteroides. O que normalmente acontece é que a pessoa já tem alguma condição prévia e por causa do uso vai investigar e descobre que é infértil e aí culpa os esteroides e faz todo esse problema aí. Faz parecer que os esteroides vão te deixar permanentemente infértil. O que não é verdade. Aí vamos para outra perda de função, que não é bem perda de função, é limitação de função, que é a hipertrofia cardíaca, em particular do ventrículo esquerdo, porque o ventrículo esquerdo ele tem uma paredinha que ele é mais grossa. A hipertrofia do coração para fora, ela é ok, acontece em todo atleta. A hipertrofia do coração no usuário de esteroide, principalmente em doses altas, quando eu falo doses altas é acima de 1 grama. Principalmente em doses altas, vai acontecer hipertrofia, que ao mesmo tempo é para fora, é para dentro. Para fora não tem problema, por quê? Porque a câmara do coração, ela continua com a mesma capacidade. Quando você tem a hipertrofia que é para dentro, você reduz o tamanho da câmara. Você tem ali, fazendo analogia com o motor de carro, você tem ali um cilindro que é de 500 ml e você reduz para 400 ml, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse cilindro vai ter que girar muito mais. O motor vai ter que girar muito mais. Isso é um estresse cardíaco muito alto. Então esse é o principal colateral cardíaco. Além do colesterol, é claro, que já vou falar sobre o colesterol direto. Na questão do colesterol, o uso só de testosterona e alguns outros, o impacto negativo no colesterol não chega a ser tão relevante. Quais são as drogas que vão destruir teu colesterol? Trembolona e estanozolol. Acho que a Lotestin também. Mas trembolona e estanozolol vão destruir teu colesterol. Teu HDL vai pro chão, teu LDL vai subir um pouco, às vezes sobe muito. Por isso que são drogas que, se for fazer uso, faça um uso pontual. Faça um uso breve, rápido, para poder não ficar muito tempo com colesterol ruim. E a gente tem os colaterais de intoxicação. Colaterais de intoxicação, eu vou incluir hematócrito nisso. Por quê? Os principais são estresse hepático e estresse renal. Estresse renal, para já fazer a ponte com o hematócrito, o estresse renal ele é principalmente do hematócrito elevado. Para fazer uma analogia de fácil entendimento. Imagina que você tem um motor de carro que está rodando ali com óleo, sei lá, 1040, que é um óleo mais fino, um óleo sintético. O óleo tem que passar pelo filtro do óleo para poder andar pelo sistema. O filtro é o rim. Quando você tem um hematócrito elevado, imagina que você engrossou esse óleo. Você está jogando ali um óleo mineral, por exemplo, um óleo 2050, pelo mesmo filtro.
e você está empurrando, e você está forçando. Então, assim, na prática, o que acontece? No carro, o filtro uma hora vai estourar. No rim, ele começa a dar sinais de estresse renal. Os marcadores começam a subir, começa a subir ureia, começa a subir proteína na urina, começa a aparecer ali indícios de talvez insuficiência renal. A urina começa a ficar muito escura, ou amarelada, ou muito amarelada, com cheiro muito forte, esse tipo de coisa. Por isso é interessante cuidar com o hematrócrito. Ele é o marcador que mais afeta o rim na questão dos esteroides. E o, o outro colateral seria o estresse hepático. O estresse hepático, ao contrário do que pregam e que sempre fizeram a gente acreditar, o uso de esteroide ele não é tão agressivo assim para o fígado, por dois motivos. O fígado ele é um músculo. O fígado ele é um órgão muito poderoso, uma capacidade de recuperação muito elevada. Ele é o único órgão do nosso corpo que, se cortar metade, ele cresce de novo. Nenhuma outra parte do corpo faz isso. Então, assim, os marcadores hepáticos ali, a gente tem o gama-GT, as bilirrubinas, a gente tem o TGP também, que todos indicam ali estresse renal, estresse hepático. Então, quando esses marcadores estão altos, a gente tem que primeiro identificar por que eles estão altos. Você está fazendo uso de muito esteroide oral? Você está fazendo uso de muitos medicamentos? Porque um exemplo que acontece. Eu estou fazendo uso de esteroide, começa a aparecer acne, eu começo a usar Roacutan. O que isso vai acontecer? Meu marcador hepático vai disparar, vai para o teto. Assim, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o uso de esteroide, porque muitas vezes você acaba virando uma polifarmácia. E virar uma polifarmácia, você acaba criando um problema para resolver outro. E na maioria das vezes não vale a pena. Então, esse foi o vídeo de hoje. Queria deixar aí para vocês como uma forma de conscientização de que, tipo, ao mesmo tempo que o mundo de esteroides não é esse terror todo, ele não é para todo mundo, ele não é fácil, ele não é simples, existe um compromisso e uma responsabilidade muito grande. Então, sejam conscientes com o que vocês vão fazer com o corpo de vocês. Fico por aqui. Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se gostou, deixa o joinha. E por hoje é só. Valeu.